Abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro. 1 Pedro, ainda no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Eu lerei a partir do versículo 13, agora até o versículo 25. E a mensagem será dos versículos 22 a 25. 1 Pedro 1, de 13 a 25. E a mensagem dos versículos 22 a 25. Essa é a palavra da salvação. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Amém. Vamos orar. Santo Deus, nós certamente não merecemos o que o Senhor está nos entregando agora, mais uma vez pela tua graça bendita. Obrigado a Deus por estarmos aqui celebrando essa festa ao Senhor e recebendo de Ti as dádivas que só podem vir do Pai das luzes. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te rogamos nesse momento que o Senhor venha falar conosco. Os nossos ouvidos estão abertos, os nossos corações sedentos, as nossas almas clamando pelo Teu consolo e também pela Tua exortação, pela Tua admoestação e também pelo Teu amor paternal, nos tomando pela mão e nos mostrando mais uma vez qual caminho seguir, do que nos arrependermos e para onde e por onde caminharmos. Tende misericórdia das nossas vidas. E talvez nessa noite, ó Deus, ainda haja alguns aqui presentes que não Te conheçam como Pai, que não Te conheçam a partir desse amor maravilhoso com o qual o Senhor nos amou. Que nessa noite, então, a realidade do Teu amor invada seus corações, todo o seu ser, e que eles sejam, então, trazidos das trevas para o reino da Sua luz, por meio desse amor bendito manifestado na cruz do Calvário, que o Senhor entregou a todos aqueles que lhe pertencem, desde antes da fundação do mundo. Tende misericórdia de nós e nos ajuda a ouvir,
a tua voz como nosso bom pastor, em nome de Jesus, aquele que nos amou tanto a ponto de morrer por nós, é que nós oramos. Amém. Amém. Você sabe por qual filme o ator Tom Hanks ganhou o primeiro Oscar da carreira dele? Você deve ter pensado imediatamente em Forrest Gump, mas não foi. Esse foi o segundo. Um ano antes, pelo filme Filadélfia, ele ganhou a sua primeira estatueta. Filadélfia, um filme de 1993, é um dos primeiros filmes comerciais de Hollywood que tratou da questão da AIDS, do homossexualismo e da homofobia. O filme conta a história de Andrew Beckett, um advogado homossexual que trabalha para uma prestigiosa firma em Filadélfia. Quando fica impossível para ele esconder dos colegas de trabalho o fato de que tem AIDS e que é homossexual, ele é demitido. Beckett então contrata Joe Miller. O ator Denzel Washington fez o seu papel. Um advogado homofóbico para levar o seu caso ao tribunal. A tentativa do filme é demonstrar que a Filadelfia, nós veremos o que significa isso, inclui a homofilia, que seria a atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Se você assistiu o filme, ou se você se lembra dessa época, década de 80, ainda meados de 90, você sabe que de fato o vírus da AIDS esteve muito presente na vida de muitas pessoas, e não apenas de homossexuais, mas até de pessoas heterossexuais que tinham vidas completamente libertinas em relação ao sexo. Pessoas teoricamente bem casadas, que tinham suas aventuras fora do casamento e que talvez nessa aventura tenham contraído o tal vírus da AIDS. Ele também era transmitido geralmente por o compartilhamento de agulhas para injeção e consumo de drogas, como cocaína e até heroína. O filme então está trazendo-nos apenas um quadro daquilo que estava afetando a humanidade na época, e supostamente então a solução para tudo aquilo era o amor. O filme não tem o nome Filadélfia apenas porque ele se dá na cidade dos Estados Unidos, mas é porque esse nome significa amor fraternal. Filadélfia é conhecida como a cidade do amor fraternal. E aí as pessoas olham para a solução desses problemas que eu mencionei, fazendo com que o homem entenda que se ele amar fraternalmente um ao outro, não haverá preconceitos, não haverá discriminações, e no final das contas todos poderão se amar e serem amados da forma como quiserem. Você já deve ter percebido que não é isso que a Bíblia trata em relação ao amor. Sem dúvida alguma, uma temática fortíssima desses versículos 22 a 25 de 1 Pedro capítulo 1 tratam do amor. A palavra Filadelfia está aqui literalmente no grego. Mas longe de ser aquilo que o filme tentou retratar, ou que as pessoas tentam ainda usar para justificar o seu mau uso do amor, nós vamos nessa noite ver o que significa realmente Filadelfia, e também o amor de Deus por nós, e o entendimento completo dessa relação.
Para nós entendermos isso, precisamos voltar aos versículos anteriores que ouvimos pregados semana passada e aplicados aos nossos corações. E se você se lembra bem, já no versículo 17, Pedro chama a atenção daquele povo peregrino, perseguido, sofredor, dizendo a eles que de fato eles poderiam e deveriam invocar a Deus como Pai, mas eles precisavam se lembrar que Deus também é juiz. Esse é o contexto que nos fala então que a paternidade do Pai nos adotando e o juízo de Deus enquanto juiz nos justificando ou nos condenando se dá nada mais nada menos pelo sangue de Jesus Cristo, o que Pedro aqui chama de precioso sangue, o Cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo. É esse mesmo Deus agora então que vai manifestar para nós, enquanto peregrinos, enquanto perseguidos, enquanto sofredores, como andar nesse mundo, ainda ouvindo o eco do que Pedro disse: sede santos, porque eu sou santo. Nesses versículos 22 a 25 nós aprendemos o seguinte: o verdadeiro amor fraternal, que é uma marca essencial de nossa santificação, procede exclusivamente do amor do Pai por nós, pela sua palavra, que é viva e permanente. O verdadeiro amor fraternal, que é uma marca essencial de nossa santificação, procede exclusivamente do amor do Pai por nós, pela sua palavra, que é viva e permanente. O nosso primeiro ponto se encontra no versículo 22. O amor fraternal deve ser genuíno. A filadelfia deve ser genuína. Leiamos mais uma vez o versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Você já pode sentir o amor de Deus nessa noite, por meio da sua palavra, nos purificando. É maravilhoso ouvir aqui já no início da mensagem essa realidade fantástica: tendo purificado a vossa alma. Será que Pedro está realmente entendendo com quem ele está falando? Nós somos pecadores, nós somos impuros, nós somos impuros de pensamento e de ação. Possivelmente nessa semana que passou, você tenha cometido um pecado gravíssimo nessa área. Algo contra o qual você luta constantemente, mas constantemente também cai em tentação. Parece que essa palavra não se encaixa com as nossas vidas. Porque Pedro não poderia ser aqui mais direto quando ele fala, com a força do tempo verbal que ele usa, tendo purificado a vossa alma. É concreto, é definido. E essa é uma manifestação do amor de Deus por nós, nos dizendo nessa noite, já abrindo a mensagem assim, que por mais que você tenha caído, por mais que você tenha repetido um pecado de impureza, Ele diz para você e para mim nessa noite: se você está em Cristo Jesus, se você me invoca como Pai, sabendo que eu sou o juiz, o precioso sangue de Jesus já lhe purificou. A teologia
teologia que flui das Escrituras, ela é maravilhosa por isso. Porque muitas vezes nós não conseguimos sentir o perdão de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir essas coisas como sendo um retrato das nossas vidas. Mas nós ouvimos o Evangelho contra nós mesmos. Nós ouvimos o Evangelho a partir da realidade do que Cristo faz em nossas vidas, apesar de nós mesmos. O amor de Deus aqui é manifestado mais uma vez, nos mostrando que somos novas criaturas. Tudo se fez novo. E que ao invés de ouvir isso então, para mais libertinagem, para mais impureza, para justificar pecados injustificáveis, eu me arrependo, eu confesso, eu busco ajuda, eu entendo que em Cristo Jesus, no seu precioso sangue, eu não apenas já fui purificado, mas eu continuo sendo purificado também. É uma palavra não de condenação, é uma palavra de encorajamento, tendo purificado a vossa alma. É óbvio que aqui na mente de Pedro, ele ainda está tratando daquele contexto que ele já trouxera na própria citação do livro de Levítico, no versículo 16, sede santos porque eu sou santo. Na cabeça de Pedro aqui está um resumo de todo o Antigo Testamento, daquelas coisas que eram necessárias para a purificação, não só do sacerdote, mas de todo o povo de Deus. Você lê o livro de Levítico e você fica cansado de tantos rituais, de tantos detalhes, de tanta purificação, e você pergunta, será possível? Será possível que o povo de Israel adorava ou podia adorar ao Senhor de forma digna? Sem dúvida alguma, aquele era o culto prescrito para o povo de Deus naquela época. Quando o sangue de Jesus Cristo não havia ainda sido manifestado, como nós vimos aqui, que foi manifestado a nós no fim dos tempos. E é por isso que nessa noite, desde a vinda de Cristo até o seu retorno, nós não precisamos mais das sombras que purificavam, sim, temporariamente o povo de Deus naquela época. Que amor maravilhoso! Que consumação fantástica! Nós podemos nos achegar à presença santíssima e puríssima do nosso Deus, confessando os nossos pecados e Ele nos recebe. E Ele nos ajuda a não mais tropeçarmos e a não mais cairmos nessas tentações. É uma realidade da sua vida que a sua alma já foi purificada? Talvez não seja. Se você nessa noite não está em Cristo Jesus, se você nessa noite ainda não recebeu o lavar regenerador do Espírito Santo, você ainda, de alguma maneira, está confiado apenas àquilo que o mundo ou outras religiões podem oferecer como esperança de purificação. Ninguém quer ser sujo, ninguém quer ficar impuro. Os constantes banhos mostram isso. Mas mais importante do que a sua purificação externa é a sua purificação da alma. Sim, os nossos corpos também fazem parte disso. Não há dicotomia alguma aqui. Mas Pedro nos lembra essa noite, para o nosso conforto, nossa alma já foi purificada. Mas parece haver um problema aqui. Ele diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Pedro vem tratando a respeito da salvação pela graça, desde o versículo 1 até o versículo 21, ele está tratando sobre isso. É graça, 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 mérito algum, a não ser o de Jesus Cristo. E agora ele fala,
Vocês purificaram a alma de vocês pela obediência de vocês à verdade. Parece que inverteu, parece que então eu fiz alguma coisa para purificar a alma. Isso obviamente entraria em choque com o pensamento correto de Pedro, desde o início da sua epístola. Nós nos lembramos do que Pedro falou anteriormente. Ele tratou conosco a respeito de adoção e a respeito de justificação. Duas coisas que claramente acontecem em nossas vidas somente pela graça. E não é diferente aqui. Sim, ele vai mudar um pouco o foco. Ele vai começar a tratar de santificação, mas antes disso, quando ele fala de nossa obediência à verdade, ele ainda está tratando daquilo que nós chamamos de fé. A obediência à verdade aqui, em outras palavras, seria a nossa aceitação da verdade. O Espírito Santo abrindo nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos corações, para que nós ouçamos a palavra da verdade e ela seja recebida por nós. É o terceiro aspecto da fé, que começa com o conhecimento, que passa pela nossa aceitação daquilo que está sendo dito e finalmente pela nossa confiança plena nessa verdade. Continua sendo pela graça, é sempre pela graça, mas isso ajuda você a responder aquela primeira pergunta: a sua alma já foi purificada? Você já obedeceu à verdade mediante a fé? São coisas bem objetivas. Se você hoje não faz parte de uma igreja verdadeiramente bíblica, onde a comunidade do amor se reúne para agradar a Deus, para engrandecer o seu nome, para servi-lo de acordo com a sua palavra, essa resposta é bem simples: você ainda não teve a sua alma purificada. Você ainda não confiou plenamente na verdade. Você está ouvindo essa mensagem para ter esperança de uma transformação plena. E nós, que já somos filhos de Deus, então ouvimos isso, somos acalentados e agora encorajados a realmente entender que manifestação de obediência à verdade é essa. Pedro poderia ter usado qualquer outro exemplo. Ele poderia ter usado aqui ilustrações que se encaixariam perfeitamente com a situação, mas ele fala para aqueles ouvintes da época e para nós hoje: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, e tendo em vista o amor fraternal não fingido. Ele deixa uma marca. Ele deixa algo com o qual nós podemos nos refletir ou nos assemelhar para ver se a fé foi verdadeira. A Filadelfia, uma marca inconfundível, tendo em vista o amor fraternal não fingido. O amor fraternal é uma realidade na sua vida? Aqui é traduzido como o amor fraternal não fingido, mas literalmente é o amor fraternal não hipócrita. Um amor fraternal que é mais do que palavras. Um amor fraternal que mostra exatamente o que é que nós devemos fazer, porque as nossas almas já foram purificadas e agora eu vivo dessa maneira e de nenhuma outra. Mas será que eu vivo? Pedro confronta os seus ouvintes, Pedro confronta os seus leitores. E nós perguntamos nessa noite então: mas o que é amor? Há tantas definições, há tantas formas de eu entender o amor como parâmetro. Eu acho que eu amo.
Eu acho que eu amo fraternalmente, talvez não de forma perfeita, mas eu amo. Vejam só essa citação. E o que vocês acham dela? Abençoar nossos inimigos é derrotá-los com uma arma mais potente do que qualquer outra, que é o amor. Então você pensa assim, que frase fantástica, eu vou botar no Facebook. Que frase fantástica, vai estar no meu perfil agora, na minha rede social. E eu queria fazer você pensar 2 vezes antes de fazer isso. Porque isso está diretamente ligado ao que nós estudamos hoje pela manhã na nossa escola dominical, a respeito do 6º mandamento. E a suposta ideia então de que um Deus de amor, um Deus de graça, da nova aliança, um Deus cheio de misericórdia, ele jamais justificaria, por exemplo, uma guerra. Guerra é sempre errado, e o crente então sempre deve se abster, ou ser um desertor, caso ele venha a ser convocado para tal coisa. Nós vimos já, tanto pelas escrituras sagradas, como pelos nossos símbolos de fé, que existe a chamada guerra justa, e que é o próprio Deus quem estabelece, e que nesse sentido não seria quebrar o 6º mandamento quando há mortes em situações assim. Essa frase é de Martin Luther King. Você certamente conhece, já ouviu falar, talvez o admire, e certamente há muitas coisas pelas quais ele deve ser admirado, mas não por essa frase. Porque essa frase, na verdade, está tentando nos mostrar uma ideia pacifista em relação a abençoar o Evangelho, os nossos inimigos, ao invés de nos mostrar o que é verdadeiramente ser um pacificador, demonstrando assim o amor de Deus a partir do Evangelho e das Escrituras Sagradas. Essa frase, então, ela pode ser usada para demonstrar exatamente o que não é o amor a partir das Escrituras. E quando nós olhamos para a Bíblia, então, nós vemos que a definição de amor, ela começa necessariamente, então, por aquilo que ele não é, e o que nós geralmente achamos que ele é. O amor não é um sentimento. Ou, para não deixar vocês tão desesperados assim, o amor não é meramente um sentimento. Mas eu sinto tanto amor, pastor, o meu coração não consegue nem se segurar dentro do meu peito. O problema é que você sente esse amor que faz seu coração saltar no seu peito num dia e no outro parece que ele foi embora. Você sentiu um amor tremendo pelo seu cônjuge no dia do casamento, no primeiro ano, no segundo ano, mas agora, 20 anos depois, parece que esse amor foi embora. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A Bíblia jamais trata a definição de amor como sendo um mero sentimento, mas ela sempre nos apresenta o amor como sendo uma atitude sacrificial. O amor necessariamente, então, é uma ação. E como sentimento, ele sempre vai deixar que se diga dele, que seja eterno enquanto dure. Quantas pessoas não dizem isso audivelmente, mas experimentam isso nos seus relacionamentos, no seu compromisso com a igreja e em tantas outras coisas. É exatamente esse amor sentimental, ou meramente sentimental, que é hipócrita ou fingido. Mais uma vez, eu não estou dizendo que você não possa ter uma sensação tal, que realmente pareça que o seu peito vai explodir. Mas como é que você se porta quando isso passa, quando isso vai embora? Você precisa fingir ou ser hipócrita.
Você não está sentindo mais, mas as pessoas não podem saber disso. Esse é o ponto de Pedro. O amor fraternal não hipócrita, ele só pode ser experimentado quando eu entendo de uma vez por todas que ele não é uma sensação, apesar de poder haver sentimento. Por outro lado, então, a Bíblia nos fala a respeito desse amor fraternal não fingido, não hipócrita, como atitude sacrificial. Isso é filadelfia. Isso é não apenas dizer eu te amo, mas corroborar com a frase. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículos 16 a 18. João capítulo 3, versículos 16 a 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vira seu irmão padecer necessidade, e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Esse é apenas um dos versículos em toda a palavra de Deus, nos mostrando exatamente quão falsa é essa ideia do sentimentalismo e quão real e genuína é essa ideia de que o mesmo que Jesus fez por nós, nós fazemos pelo irmão. Aqui o contexto é amor fraternal, mas a aplicação se expande. É por isso que Jesus pode dizer: amai os vossos inimigos. O seu coração não explode dentro do seu peito pelos seus inimigos, mas mesmo assim devemos amá-los. Mesmo assim devemos fazer aquilo que as Escrituras Sagradas nos mostram exatamente. Por quê? Por causa do Evangelho. Porque Jesus Cristo, nisto conhecemos o amor, Ele se entregou por nós. Não há amor fora dessa realidade. E é por isso então que, compreendendo esse amor fraternal não hipócrita, à luz do Evangelho, o imperativo que se segue é completamente impossível de ser realizado. Pedro diz: amai-vos. 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 E a gente poderia colocar uma palavrinha para ajudar. Amai-vos incondicionalmente. Isso é um teste importante para nós. O quanto eu amo incondicionalmente. Nós geralmente só amamos em resposta. Isso é fato dentro dos nossos relacionamentos, quando o outro, o que deve ser amado, ele não corresponde, então eu não amo também. Como é que eu posso amar alguém que não responde ao meu amor? Como é que eu posso amar alguém que é tão chato? Como é que eu posso amar alguém que não é tão espiritual como eu sou? Como é que eu posso amar alguém mesmo dentro da igreja que não entende a teologia como eu entendo? Como é que eu posso amar alguém que me feriu e nunca pediu perdão por isso? Aqui, quando Pedro fala amai-vos, ele está usando aquela famosa palavra do grego ágape. Em Filadelfia ele usa a raiz do verbo filéu.
Mas aqui quando ele fala amai-vos, ele está usando o verbo cuja raiz é ágape. E se você precisa se lembrar qual é a diferença desses dois termos, por favor, vá para 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Sim, aquele verbo baseado naquele texto que sempre é usado nos casamentos. O problema é que esse verbo, essa palavra, esse amor, eles parecem permanecer, ficar ali na cerimônia. Eles não acompanham o relacionamento depois. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7. Esse é o amor ágape. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E nessa hora os cônjuges na igreja se cutucam e dizem: viu? Eu disse que a mensagem era para você. E não é aqui, mais uma vez, apenas um amor utópico. Paulo está, aqui em 1 Coríntios, Paulo está declarando aquilo que é amor em relação a Deus, ou Deus em relação a nós, mas que isso é impossível em relação ao homem. Não é. Exatamente por aquilo que Jesus Cristo já fez por nós. Senão ele não usaria o imperativo dessa forma. Ele usaria o próprio filéu que ele já usou antes, falando sobre o amor fraternal. Mas aqui ele está dizendo qual é a realidade do amor na vida de alguém que já teve a sua alma purificada, que não precisa ficar preso a essas coisas impuras, mas que se levanta, deixa o pecado e continua, e manifesta isso em amor. Em amor fraternal genuíno. Pedro ainda diz na sua tradução: amai-vos de coração. Se alguém tiver aqui a tradução que diz amai-vos de coração puro, depois me mostre. Porque essa é a tradução mais fiel, ao manuscrito mais fiel. Há um problema aqui de manuscritos. A Bíblia foi escrita, a sua maior parte, em hebraico no Antigo Testamento e em grego no Novo Testamento. E nós, obviamente, traduzimos a partir desses manuscritos. E em alguns manuscritos, infelizmente, a palavra puro não está lá. Mas na maioria dos manuscritos que nós entendemos ser fiéis, sim, à palavra de Deus, dada originalmente, está lá: amai-vos de coração puro. Faz diferença, meus irmãos, porque amar de coração parece simplesmente: eu vou amar lá de dentro mesmo, lá do fundo do coração, quando na verdade é amar a partir de um coração puro. Vejam mais uma vez a importância então de entender por que nossas almas já foram purificadas. Só pode amar de verdade, só pode manifestar amor fraternal verdadeiro por meio desse amor incondicional aqueles que têm coração puro. Você já tem um coração puro? Olha o que Jonathan Edwards falou a respeito disso. Ele disse: o Espírito de Deus é um espírito de amor. E quando o Espírito entra em sua alma, o amor também entra com ele. Deus é amor. E aquele que tem Deus habitando em si, pelo Espírito, também tem o amor habitando nele. É inevitável que amemos. É algo que sai pelos nossos poros. É algo que está na nossa boca. É algo que está nos nossos pensamentos.
É algo que está no nosso coração, e é por isso que eu falo em amor. E é por isso que eu sei, então, que tratar de Deus como sendo um Deus amoroso, que não lida com o pecado de forma justa e irada, não é manifestar esse amor de um Espírito Santo que é santíssimo e habita em nós, caso eu esteja em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu não preciso sentir o meu coração palpitando de amor. O amor está aqui e ele se manifesta. Aí nós podemos perguntar, por que é que ele não se manifesta? Por que é que as minhas palavras ainda são tão grosseiras? Por que eu ainda sou tão rude? Por que eu não consigo perdoar pessoas? Por que é que eu vejo um necessitado na rua e, tendo condições, não o ajudo? Por que é que essas coisas ainda acontecem? Eu sei que o Espírito Santo habita em mim, e eu concordo com o que Jonathan Edwards falou aqui. Por que é então que não se manifesta? Porque aí entra, infelizmente, a nossa desobediência, a nossa negligência, a nossa falta de entendimento do que é amor verdadeiro. O que nós veremos logo em seguida no ponto 2, a realidade do amor do Pai por nós, por meio da sua palavra. É por isso que o imperativo conclui: os de coração puro, eles amam uns aos outros ardentemente. Ardentemente. Isso talvez automaticamente lhe faça pensar em paixão. Oh, pastor, aquela menina. Oh, pastor, aquele menino. Quando Pedro fala de amor fraternal, amar de coração puro uns aos outros ardentemente, ele não está tratando de paixão, de atração sexual, de algum tipo de admiração. Não. Nós precisamos resgatar esse advérbio aqui, ardentemente. Tem mais a ver ainda com a nossa atitude, com as nossas práticas, sim, com os nossos desejos, por que não? O quanto você deseja realmente estar no meio do povo de Deus, com o povo de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas. Sim, no domingo isso é mais fácil de se fazer. Mas e na programação de terça-feira? E na reunião de oração? E nas programações dos jovens, das senhoras, dos adolescentes, dos homens? E no nosso cuidado diário, semanal, mensal, anual? Quantos aqui nessa noite não estão ouvindo essa palavra e dizendo, realmente nessa igreja aqui falta um pouquinho mais de amor fraternal? Mas essa pessoa ao mesmo tempo olha para essa igreja e vê que há crentes verdadeiros aqui, onde o Espírito Santo habita. Nós estamos ouvindo essa palavra escrita por Pedro há milhares de anos atrás para nos arrependermos da nossa falta de amor. Não que nós não tenhamos esse amor, porque ele não flui de nós, mas o fato de sermos um obstáculo para que ele se manifeste de forma ainda mais clara. Deixa eu fazer duas aplicações bem diretas em relação a isso, obviamente há outras. É impossível que haja algo chamado de amor homossexual. Não existe isso.
Pela definição das Escrituras, não existe isso. Existe atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Existe o coração palpitando e desejando uma pessoa do mesmo sexo, sem dúvida alguma. Mas amor, não. Como um homem deve ter por uma mulher e uma mulher por um homem, não. E por favor, tire do seu vocabulário, se é que ele existe ainda nesse sentido, que Davi e Jonatas tiveram um amor assim, que é usado para justificar práticas homossexuais dentro da igreja. Sem dúvida alguma, Davi e Jonatas representam uma ilustração maravilhosa do que é o amor fraternal entre dois homens. Que bom que homens podem se amar sem qualquer homossexualidade. Vocês se lembram que quando o ex-presidente Obama abriu todas as portas para que a Suprema Corte Americana, então, decidisse que em todos os estados americanos não só poderia, como deveria haver o tal casamento entre pessoas do mesmo sexo. A própria definição já está errada. É impossível que pessoas do mesmo sexo se casem. União estável talvez, mas não casamento, não matrimônio. E você se lembra que uma hashtag muito famosa saiu nas redes sociais: Love wins. O amor vence. E aí tinha os balões coloridos, as faixas. E quem era contra isso era homofóbico. Quem dizia que isso era errado não respeitava o amor que alguém pode ter por uma pessoa do mesmo sexo. Quando Pedro escreve essa epístola, ele está deixando bem claro para nós, hoje, em pleno século 21, que esse amor não era possível nem naquela época, nem hoje, nem será até a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você, e é por isso que o versículo 22 é tão importante. Porque quando nós pensamos sobre pensamentos impuros ou atitudes impuras, geralmente isso se aplica à pornografia ou coisas do tipo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que esse versículo é para você, crente no Senhor Jesus Cristo, em quem o Espírito Santo já habita, que você não precisa ainda ficar preso ou presa às suas tentações homossexuais. Vocês sabiam que isso acontece nas melhores famílias e nas melhores igrejas? Pessoas desesperadas porque elas já professaram a sua fé, já têm uma caminhada na fé e ainda têm dificuldade com esse tipo de pecado ou tentação. A palavra de Deus diz para você essa noite: tendo purificado a vossa alma. Nós somos novas criaturas. O amor certamente não venceu naquele dia, mas o amor vence. E pessoas com dificuldades homossexuais, elas se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Elas se casam e formam família. E talvez lutem com tentações assim ainda, mas vencem as tentações pela graça de Deus nelas. Isso é amor. Isso é amor sacrificial, entendendo que Jesus Cristo também morreu por esse tipo de pecado. Agostinho, o grande Agostinho, disse certa vez: amor é uma palavra doce, porém mais doce ainda é a sua atitude. Isso se aplica agora
as várias tentações pelas quais cônjuges passam aqui. Qual foi a última vez que você ouviu do seu marido: eu te amo? Mais uma cutucada. Agora, quantas vezes você já ouviu eu te amo e não acontece isso? É da boca para fora. O pastor falou que é para dizer eu te amo, tá? Eu te amo. E quantas vezes já passou pela sua cabeça o seguinte pensamento: não amo mais, o amor foi embora, foi eterno enquanto durou, vamos nos divorciar. Será que o crente tem essa possibilidade diante do que nós estamos vendo aqui? Amar ardentemente uns aos outros é exatamente isso. Mesmo quando eu sinto ou não sinto aquilo que é correspondente às Escrituras Sagradas, mesmo assim eu faço o quê? Eu obedeço a Deus em amor. Porque no mínimo, Ele sabe um pouquinho mais do que eu. E do que eu devo desejar, e do que eu devo sentir, e a quem eu devo manifestar atitudes sacrificiais. Como é que nós temos amado? Como é que nós temos experimentado Filadelfia não hipócrita no meio dessa igreja? Isso nos leva ao nosso segundo ponto agora. O primeiro nos fala que o amor Filadelfia, o amor fraternal, ele deve ser genuíno, a partir do que nós ouvimos. E agora nos lembrar que o genuíno amor de Deus por nós, ele é permanente em sua palavra. O texto não acaba tratando apenas de algo horizontal. Ele vai nos lembrar agora então desse amor permanente de Deus por nós, por meio da sua palavra. E é por isso que Pedro usa essas palavras tão maravilhosas lá de Isaías 40. Vamos ver mais uma vez, 1 Pedro 1, de 23 a 25. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Olha como Pedro conclui essa parte de forma fantástica. Ele chama a nossa atenção mais uma vez sobre a regeneração. Olha aqui o poder que a palavra tem. Você se lembra como é que Deus criou o universo? Pelo poder da sua palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. É esse mesmo poder que Pedro tem em mente aqui quando ele está tratando da nossa nova criação, da nossa regeneração, do nosso novo nascimento. É pela palavra. A palavra cria universos. E ela cria novos corações. É por isso que Pedro insiste: vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. Ele aqui nos lembra agora dessa ilustração biológica tão comum. De onde vem a vida? Geralmente, na biologia, a vida vem de semente. A planta vem da semente. O bebê vem da semente do homem que se aloja no óvulo da mulher. Mas essas sementes todas são corruptíveis. O bebezinho nasce, ele cresce e ele morre. A planta nasce e ela cresce e ela morre.
Mas aquilo que acontece na nossa regeneração é de incorruptibilidade. É por isso que o meu amor fraternal é genuíno, porque procede desse amor de Deus por um pecador como eu, que pela sua graça somente, incondicionalmente, me salva e me dá uma nova vida, um novo coração, e é por isso que eu posso amar até os meus inimigos. Que semente incorruptível é essa? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Sabe por quê? O amor de Deus que está em nós, pelo seu Santo Espírito, não se manifesta tanto? Porque nós não somos mais homens e mulheres da palavra. Talvez já fomos um dia no primeiro amor. Talvez só ouvimos falar de pessoas que foram assim ou são assim. Para que o versículo 22 aconteça realmente em nossas vidas de forma plena, Pedro vai nos mostrando agora o valor da nossa regeneração. Você acha que Deus te ama? Ele fez você nascer de novo, de uma semente incorruptível. É claro que Ele te ama. Você acha que Deus te ama porque Ele continua no versículo 24 dizendo: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Semente incorruptível gera isso. Você ama o seu cônjuge, glória a Deus. Ele vai ficar velho, ele vai morrer. Você ama o seu filhinho, você ama as coisas criadas por Deus de forma tão maravilhosa. Tudo isso passa. Tudo isso comparado ao que acontece na alma do homem passa. Mas não a palavra. Mas não o amor de Deus por nós, por meio dessa palavra maravilhosa. É por isso que a palavra, ela não apenas nos regenera, mas ela continua nos santificando. E sem palavra, eu definho. Sem palavra, eu vou sendo destruído. Sem palavra, o meu casamento, quando eu menos espero, está em frangalhos. Sem palavra, não há esperança. Sem palavras, eu sou como um aidético que vai emagrecendo, definhando, até morrer. Mas nessa noite, o Deus que nos ama incondicionalmente, nos chama de volta e diz no versículo 25: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A revelação de Deus cria todas as coisas, a revelação de Deus guarda e mantém todas as coisas. A revelação de Deus vai ser útil para nós ainda na glória, quando na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo glorificado, nós veremos toda a manifestação da Santíssima Trindade e o amor pleno. Você é um homem da palavra. Você é uma mulher da palavra. O que significa isso na sua vida? Uma mera vida devocional ou um entendimento de que tudo, absolutamente tudo, especialmente relacionada a amor, deve vir da palavra. A palavra de Deus permanece. Olha como os teólogos de Westminster entendiam isso.
no capítulo 13, na seção 1, nós lemos o seguinte: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Eles podiam ter colocado: e para amar fraternalmente sem hipocrisia. Regeneração, santidade, glorificação, graça, graça, graça e muito amor, muito amor, muito amor. Pedro termina dizendo, no final do versículo 25: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Não é a palavra que diz respeito apenas à criação de todas as coisas. Não é a palavra que, como semente incorruptível, realmente transforma um homem em uma nova criatura. Mas é uma palavra do Evangelho. Uma palavra de boas novas. Uma palavra que tirou aquele povo, assim como nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você já ouviu o Evangelho? Você está ouvindo o Evangelho nessa noite? Como é que você vai responder ao Evangelho? Essa palavra vos foi evangelizada. E o que é o Evangelho? Senão aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Não há outro Evangelho. Não há outra manifestação de amor mais poderosa, mais genuína, sem hipocrisia alguma. Nós ouvimos na mensagem passada, isso é conhecido desde antes da fundação do mundo. Deus lhe ama desde essa época, quando nem época era ainda. Como é que nós ousamos não amar fraternalmente, de forma não hipócrita? O amor do Pai por nós é permanente, por meio da sua palavra. Isso tudo começou lá quando eu ouvi o Evangelho. E não é à toa que nós falamos do primeiro amor. Do primeiro amor. Cadê esse amor? Cadê esse amor? Nessa noite você está ouvindo para experimentá-lo mais uma vez e não deixar mais de experimentá-lo pela palavra. O quanto você ama essa palavra. O quanto você ama o Evangelho. O quanto você ama o amor de Deus manifestado na cruz do Calvário por nós. Eu gostaria de terminar lembrando que a música tema do filme Filadélfia, que também ganhou o Oscar, chama-se Streets of Philadelphia, As Ruas de Filadélfia, de Bruce Springsteen. E a primeira estrofe dessa música diz o seguinte: eu estava machucado e abatido. Eu não sabia dizer o que sentia. E eu não podia reconhecer a mim mesmo. Eu vi o meu reflexo numa janela. E eu não reconheci meu próprio rosto. Ó irmão, você vai me deixar definhando nas ruas de Filadélfia? Eu quero dizer para você que todo aquele que se achega a Jesus Cristo com essas necessidades,
arrependido de seus pecados e procurando o genuíno amor, ele vai encontrar em Jesus Cristo e em mais nenhum outro. Nessa noite, saia daqui não apenas amando ardentemente um ao outro, se você já foi salvo por Cristo, mas se lembrando da palavra que vos foi evangelizada, e que nessa noite esse evangelho faça diferença na sua vida, para que você sinta e experimente o amor talvez pela primeira vez. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque essa palavra faz o nosso coração trepidar nos nossos peitos, por causa de tanto amor que o Senhor manifesta a nós ainda, e sempre manifestará, porque é permanente, é perpétuo, e a Tua palavra é eterna. Senhor Deus, a obra de regeneração, ela obviamente pertence ao Senhor. E nós te rogamos que possamos enxergar no nosso meio pessoas ainda sendo salvas, libertas, amando e sendo amadas verdadeiramente. Tende misericórdia, ó Deus, daqueles que não têm esperança e que criam suas próprias esperanças em cisternas rotas, onde não há amor algum. Mas que no Evangelho, dentro da igreja, dentro da comunidade de amor fraternal, qualquer tipo de pecador possa encontrar a verdadeira salvação. Que essa igreja seja exatamente isso para a cidade de Teresina. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.